para continuar a programação do seminário Oportunidades para Democratizar o Acesso a Fundos de Investimento, nesta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, convido ao palco o Superintendente de Tributário e Contratos Corporativos na B3, Felipe de Deus, o Coordenador-Geral de Reformas Microeconômicas da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Fernando Sesquim Rieschi, e o ex-presidente do Banco Central e sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada, Gustavo Loyola. Obrigado por aceitarem o convite do Poder 360 e da Investo para o painel Avanços Regulatórios para o Crescimento da Indústria de Fundos no Brasil. Como sinalizado no painel anterior, cada um dos convidados terá 5 minutos para as considerações iniciais e a isso se seguirá um debate de 50 minutos. Convido a falar inicialmente o superintendente da B3, Felipe de Deus. O senhor tem 5 minutos. Muito obrigado, Paulo. Primeiro, agradecer o convite. Muito honrado de estar aqui com o professor Loyola e com o Fernando para discutir esse painel. E uma das minhas funções na B3 é justamente superintendente de tributário. Já estou há 17 anos na companhia, então minha vontade foi quase subir no palco aqui no anterior, porque o tema estava empolgante, né? Mas quando eu vejo a palavra democratizar aqui no nosso evento, acho que isso tem tudo a ver com o DNA da B3. Acho que o nosso trabalho aqui é em prol do fortalecimento do mercado de capitais, acho que esse é o nosso papel como uma infraestrutura de mercado, como uma bolsa, como uma clearing, como uma depositária. E a gente acredita muito, a gente é muito otimista com o momento em que o Brasil está. Acho que eu vou falar um pouquinho de números depois, que já foram ditos também, mas a gente saiu de um cenário de 500 mil investidores em 2017 para 5, 6 milhões de investidores já no mercado de renda variável hoje. ETF, um número fantástico de 27 para 520. Então, a gente vê um potencial do mercado de capitais brasileiro crescer, mas é uma casquinha do que a gente pode chegar. Eu acho que a gente chegou em 5, por que não sonhar com 10, por que não sonhar com 20 milhões de investidores nesse mercado? Porque o mercado de capitais é isso. O mercado de capitais ele é um ambiente, uma alternativa para você unir quem tem capital disponível, formação de poupança e quem precisa de capital. Seja o governo, via títulos públicos, estrutura de ETF, acho que é um exemplo super bacana, sou muito fã desse produto particularmente, sejam as empresas via emissões de ações ou de dívida, além de abrir uma possibilidade de produtos diferenciados que a gente pode criar para o investidor. Derivativos, empréstimo de ativos, para que o investidor possa maximizar o seu ganho. Acho que é uma ferramenta importante para a formação de poupança do brasileiro, que é assim, muito importante. Aliado ao democratizar, acho que para a gente conseguir chegar lá, além de avanços regulatórios, além de discussão tributária, a gente tem que trabalhar com a educação financeira. Acho que isso é crucial. A gente viu nos últimos anos o investidor começando a experimentar o mercado de capitais e isso teve um ganho muito rápido, até com ondas de influenciadores, e a democratização passa por isso, passa por circular a informação, passa por circular a boa informação. É o que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, acho que é um papel também, não só da B3, mas dos participantes de mercado, das gestoras, dos administradores, dos bancos, fazer com que a boa informação chegue no investidor. Fazer com que esse investidor tenha acesso a cursos, a workshops, e a gente a B3 está trabalhando muito nisso. Então, criamos um hub de educação financeira, criamos um aplicativo para que o investidor possa acompanhar a sua carteira ali real time, então ter mais visibilidade. Então, eu diria que no tema da democratização, meu primeiro destaque aqui vai para esse tema da educação financeira, além dos avanços regulatórios que, obviamente, precisam ser feitos e vão chegar. Eu sou um otimista com o cenário brasileiro, mas sem educação, sem o investidor saber o que ele está fazendo, ter acesso à informação, acho que a gente não consegue essa plena democratização que seria o ideal. Obrigado, Felipe de Deus. Eu passo a palavra agora ao Fernando Sesquim Rieschi. O senhor tem a palavra por 5 minutos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Agradeço, Paulo, ao Poder 360 pelo convite. Uma honra estar aqui com o professor Loyola, com o Felipe, da B3. Nosso trabalho, eu vou dividir essa fala inicial, né, contextualizando um pouco o trabalho da Secretaria de Reformas Econômicas.
que foi criada esse ano, mas ela foi uma cisão da Secretaria de Políticas Econômicas lá do Ministério da Fazenda e trouxe algumas atribuições de outras secretarias. E, basicamente, foi um ano, né, acho que foi um ano bastante dinâmico, com muitas entregas lá pelo Ministério. A gente, em abril, o Ministério divulgou um conjunto de medidas ligadas a crédito, né, a redução do custo de capital, e no sentido de crédito mais amplo, né, não só propriamente o mercado de crédito, como todos conhecem, mas também para dinamizar o setor de seguros, dinamizar também o setor de mercado de capitais. E assim, a gente teve esse conjunto ao longo dos últimos meses aí, que a gente ficou trabalhando, né, no Ministério. Alguns temas já estavam em tramitação no Congresso, mas o governo deu uma maior prioridade à aprovação de determinados temas. Outros temas, nós elaboramos projetos de lei que encaminhamos ao Congresso e tinha um pequeno conjunto também de portarias e decretos. Então, isso foi um trabalho árduo, aí especialmente do primeiro semestre. Nesse segundo semestre, a gente continuou acompanhando a tramitação de alguns desses projetos, né? Em particular, eu destaco aqui uma aprovação de um projeto de lei para simplificar a emissão de debêntures, né, que são títulos privados emitidos por empresas. Esse projeto já está em discussão há algum tempo, a gente conseguiu fazer um projeto de lei e acabou inserindo aí como um capítulo aí do projeto do Marco de Garantias, que também foi aprovado. Então, são alguns projetos que são estruturantes, a nosso ver, vão aumentar o crédito de forma sustentável. Esse, em particular, do Marco de Garantias, é fundamental aí para a economia, né? Vai aumentar de forma substancial o crédito no longo prazo. A gente tem outros projetos ligados aí a seguros também, nessa esteira desse primeiro conjunto de medidas anunciadas. Em particular, já foi aprovada, né, uma lei que permite a utilização de recursos disponíveis de fundos, né, de previdenciários para a utilização como garantia. Então, isso tem um potencial, a nosso ver, imenso aí para destravar créditos com taxas de juros bem razoáveis. Então, atualmente, a gente está na fase de regulamentação infralegal dessa lei, né? Então, a gente continua ainda, né, tem só apenas duas dessas 13 medidas que ainda não saíram do Executivo. Tá? E, a partir de julho, foi anunciado para o mercado, mas também contou com um trabalho prévio muito intenso. Anunciamos aí a Agenda de Reformas Financeiras. A Agenda de Reformas Financeiras é um conjunto de medidas que nós discutimos muito com as associações de mercado, com as principais empresas, com a sociedade. São medidas para destravar, né, para reduzir as barreiras do mercado financeiro. Então, também são medidas ligadas ao setor de seguros e previdência, né, especialmente a parte de investimentos, também a parte de mercado de capitais, a mercado de crédito, e, esse ano, também discutimos alguns temas tributários. Então, ao longo desses meses também, especialmente maio, junho, nós recebemos centenas, né, foram 120 propostas aí por 40 associações diferentes, e filtramos lá no Ministério as que eram prioritárias para o governo, e iniciamos reuniões simultâneas, 17 grupos simultâneos, em meados de agosto. Então, alguns desses temas ainda estão em debate, né? Eu tenho o prazer aqui de escrever um pouquinho alguma dessas medidas nas falas subsequentes. Então, novamente, agradeço aqui a possibilidade de estar aqui debatendo esses temas. Obrigado. Fernando Riech, obrigado. Gustavo Loyola, o senhor também tem 5 minutos, até 5 minutos, para suas considerações iniciais. Bom, bom dia a todos. Inicialmente, também gostaria de agradecer, na pessoa do Paulo, ao Poder 360, a oportunidade de estar aqui hoje, participar desse evento, na companhia de ilustres pessoas aqui, conhecedores do mercado, enfim, tratando de um tema que é muito importante, talvez de maior relevância para o desenvolvimento do país, que é a democratização aí do acesso
aos fundos de investimento, ao mercado de capitais como um todo. Esse é um tema de grande relevância, porque, evidentemente, todos sabemos que o crescimento econômico ele depende, né, do desenvolvimento do mercado de capitais, do mercado financeiro. Quer dizer, a ideia da transferência, né, de poupança entre os agentes econômicos é fundamental no crescimento econômico. E, evidentemente, esses mercados, eles dependem de uma série de condições, né, para que eles possam crescer e se dinamizar, né? Tanto do ponto de vista daqueles que vão acessar o mercado para captar recursos, quanto aqueles que vão acessar o mercado para investir a sua poupança, né? Então, nesse contexto, é que a regulação é fundamental para assegurar ou para dar segurança jurídica, né, para investidores e emissores de dívida ou de ações, enfim, nesses mercados. E o Brasil, nós tivemos uma evolução muito grande dessa infraestrutura de mercado, né, seja a infraestrutura regulatória, seja a infraestrutura de mercado em si. Acho que a B3 é um exemplo disso, né, uma das bolsas mais avançadas do mundo, enfim, uma referência global. Antes já era uma referência na América Latina, mas hoje se pode dizer que é uma referência global. E isso se deve muito também vamos dizer assim, a continuidade, né, apesar da alternância do poder que nós tivemos aqui no governo federal, mas a continuidade desse espírito de reformas microeconômicas, né? E e é impressionante quando se quando se computa, né, as reformas que ocorreram nos últimos 20 anos no Brasil. Assim, realmente de impressionar, e acho que dificilmente no mundo se tem um exemplo parecido, né? É claro que um trabalho ainda não está totalmente terminado, e nunca vai estar, né? As transformações rápidas e profundas que os mercados financeiros têm passado exigem dos reguladores e dos participantes de mercado uma agilidade inédita, né? E, inclusive, uma agilidade no sentido até de tentar se antecipar, quando possível, a certos desenvolvimentos de mercado para frente. Então, a regulação, ela, a cada momento, tem que ser atualizada. Enfim, é um desafio muito grande. Eu acho que os temas aqui foram tratados no primeiro painel e que certamente serão tratados agora, são fundamentais para isso, e por isso que é um prazer aqui participar. Espero que, ao longo do painel, a gente possa tratar aí desses temas que são de grande relevância para a indústria de fundos, para a democratização da indústria de fundos. Obrigado, Gustavo Loyola. Neste painel, avanços regulatórios para o crescimento da indústria de fundos no Brasil, as perguntas também serão direcionadas, como no painel anterior, a cada um dos participantes, que terá até 3 minutos para as respostas. Fernando Riech, está em andamento o ciclo 2023-2024 da Agenda de Reformas Financeiras. Dentre as 17 medidas priorizadas pelo governo federal, há uma da Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, relacionada à melhora na tributação de ETFs. Quais alterações estão sendo estudadas? Como a simplificação tributária pode contribuir para a harmonização regulatória, a exemplo do que existe no mercado internacional?
Correto. Eu comentei no início, né, essa agenda de 17 propostas que foram priorizadas pelo governo, incluem temas relacionados ao mercado de capitais, de crédito, seguros, e tem alguns temas ligados aí a questões tributárias. Em geral, a gente solicita, né, as próprias associações enviam quais são as propostas de melhoria. Então, nesse caso, em particular de ETFs, é um problema que não é de hoje, né, como todos que acompanham o mercado aí já sabem. Foi a Ambima que trouxe de uma forma mais detalhada, mas cada um dos temas, na verdade, pode ser trazido por diferentes associações. Nesse caso, em particular, do ETF, a gente está discutindo aqui uma harmonização entre o mercado primário e secundário, porque no primário a gente tem aquela distinção entre o filme e a foto, né? Então, tem uma simetria entre o tratamento do mercado primário e o secundário na questão da tributação. Então, esse foi um tema que foi trazido, a gente está discutindo. Em particular, este grupo ele conta com outras secretarias, né, do Ministério, né? Naturalmente, quando são temas tributários, a gente tem a Secretaria Extraordinária de Reformas Tributárias e a Receita Federal participando também, né? Então, nós, da Secretaria de Reformas Econômicas, fazemos a coordenação, mas sempre tem participantes de outros representantes do governo. Então, a gente discute com as associações quais são os temas trazidos. E outro tema trazido aí pela associação foi o tema da database de referência, né? Porque hoje em dia é D0, isso causa assimetria também no mercado, dificuldade de saber exatamente qual é o tributo. Então, a solicitação é que seja antecipado para D-1. Tá? Então, esses são os principais temas relacionados a esse subgrupo, né? Então, acho que, em linhas gerais, é isso. Bom. Felipe de Deus, em quais práticas regulatórias o Brasil deve avançar primordialmente para fomentar a indústria de fundos, aproximando o cenário nacional dos mercados internacionais? E em que áreas financeiras o Brasil está mais defasado em relação aos mercados considerados maduros? Legal. Acho que o primeiro comentário, e aqui até direcionando para o Fernando, essa ideia do governo debater com o mercado, sentar numa mesa, e eu participo dessa iniciativa já há alguns anos, eu acho que é crucial. Porque tem coisas que a gente só vai perceber no dia a dia. Tem pequenos problemas como esse do D0, do D-1, que não é um ponto de mudar a regulação, mas é um ajuste necessário para dar a segurança jurídica que o Cauê, que o Saul falaram. Então, essa iniciativa ela é muito bacana, ela dá frutos. A gente teve diversos frutos que depois se tornaram projetos de lei, se tornaram regulação. Então, de novo, acho que o diálogo entre as partes aqui é crucial para a gente ter esse avanço regulatório. Acho que nem o mercado sozinho consegue, nem o governo sozinho vai conseguir, e tem essa abertura, a gente está vendo cada vez mais essa abertura para debater. Eu acho que a regulação brasileira ela é um exemplo no mundo. Se a gente pensar ali, especialmente a regulação de mercado de capitais em Banco Central e CVM, são regulações estudadas, analisadas e, diria, até invejadas por outros países. Acho que a gente tem uma capacidade de reação muito forte, muito grande. A gente tem um mercado rígido, um mercado seguro, um mercado robusto, um mercado com algumas características que outros mercados no mundo não têm, identificação de comitente final, a gente conseguir olhar toda a cadeia de investimento. Então, eu acho que os reguladores brasileiros reagem muito bem. Eu acho que um avanço necessário é o tema tributário aqui. E eu costumo dizer que a gente precisa de duas coisas para o mercado andar. Precisa de simplicidade e de clareza. E a simplicidade e a clareza vão ajudar o investidor e vão ajudar o governo, vão ajudar a arrecadação. Hoje a gente não tem simplicidade e clareza quando a gente olha o arcabouço tributário do mercado financeiro. Por quê? Porque são 30, 35 anos de lei, lá da 8981, final dos anos 80, que foram sendo criados e sobrepostos. Um pouco do que o Saul falou. Cada novo produto que vai ser criado, você cria uma lei nova. Então, eu tinha uma lei para fundo de ações, depois eu tinha uma lei para ETF de ações, depois eu tenho uma lei para FIP, para FI, para fundo de infra. E isso vai causando essas sobreposições e o tributo acaba sendo uma norma indutora que é desnecessária, além do que ele tem que ser. O tributo é uma norma indutora, você pode sim induzir comportamento na economia por alguma razão. Mas hoje em dia a gente perdeu um pouco do controle disso. Então, eu diria que o principal avanço regulatório necessário hoje é talvez olhar toda essa agenda de imposto de renda das aplicações financeiras e nivelar. Porque não adianta, eventualmente, CVM e Banco Central conseguirem avançar em agendas regulatórias do lado deles se o tributário pode ser um empecilho. E vou citar um exemplo aqui. A gente hoje tem regras de ETFs, de ações, que não existiam até meados de 2010, 2012, então o pessoal operava com ETF de ação sem ter regra e ETF de renda fixa. Poxa, se eu quiser lançar um ETF imobiliário, um ETF de commodity,
um ETF de ouro, um ETF de cripto, você não tem a regra. E eu vou falar, eu gasto horas do meu dia discutindo isso com o mercado. Me ligam e falam, Felipe, eu quero lançar o produto, lá fora tem, eu vou perder investidor. E não tem a regra tributária, ele não consegue lançar. Então, acho que o avanço na parte tributária ele é essencial nos dias de hoje. Gustavo Loyola, eu vou direcionar outra... Não, espera aí, essa pergunta é isso mesmo. Gustavo Loyola, eu vou direcionar outra pergunta para o senhor do ponto de vista da harmonização regulatória. Ainda existem no Brasil algumas assimetrias regulatórias no tratamento de investimentos da mesma natureza. O senhor poderia comentar sobre a importância da harmonização regulatória para o aumento da demanda de fundos de investimento? Bom, a harmonização regulatória é fundamental para dar segurança jurídica, para que o investidor saiba com clareza, né, como ele vai ser tributado, enfim, para ele que possa calcular exatamente qual é o retorno esperado naquele investimento. Os investidores eles estão dispostos a correr risco. O que o investidor não gosta é de incerteza, né? Você não sabe exatamente qual é a regra que vai ser aplicada. Como é que será a interpretação da autoridade tributária, por exemplo, em relação a determinada tributação, né? Ele paga imposto de uma maneira, daqui a algum tempo ele é autuado porque estava em desacordo, segundo aquela autoridade tributária, com a regra. Então, aqui, por exemplo, no painel anterior, foi tratada a questão dos ETFs de renda fixa, né? ETFs que investem em letras financeiras do Tesouro, a questão do prazo de repactuação, né? Que há uma interpretação de que esse prazo deveria ser diário, ou seja, a cada momento em que a taxa Selic muda, né? Como se fosse uma operação compromissada. Não tem, a meu ver, nenhum sentido nisso, porque, no fundo, o que interessa é o prazo do título, do ponto de vista do emissor, né? Ele está colocando um título de longo, de 5 anos, 10 anos, enfim, que anos tanto for. Não é a cada dia que ele tem que colocar um título. É diferente, por exemplo, de uma operação compromissada do Banco Central, em que ela pode ser diária, pode ter prazos, mas está ali sempre sendo renovada, né? Então, é totalmente diferente. Os ETFs de letras financeiras, que têm letras financeiras, eles são investidores de longo prazo. O ETF é um investidor de longo prazo. Agora, quem compra a cota do ETF não necessariamente é de longo prazo. Pode ser ou não. Eu sempre digo que você cria um mercado de longo prazo abrindo possibilidade do investidor sair no curto prazo, né? O investidor só entra por uma porta se ele sabe que aquela porta vai permanecer aberta para ele sair quando ele quiser. E aí ele até pode ficar lá a vida inteira, mas a porta está aberta. Perfeito. Essa pergunta era, na verdade, a segunda, mas eu espero que não tenha, por isso que eu comecei dizendo que eu tenho outra pergunta. A outra pergunta é essa aqui, passa a ser essa aqui. O senhor costuma abordar a importância da segurança jurídica como forma de garantir o bom funcionamento dos mercados. Isso tem relação direta com a necessidade da harmonização regulatória, que o senhor mencionou. Interpretações a partir de diferentes normativas divergem sobre o prazo de repactuação de um ETF de renda fixa. O assunto foi tratado pelo senhor e por outros especialistas em um estudo da Tendências Consultoria. Podia explicar esses diferentes entendimentos e de que forma essas interpretações impactam a segurança jurídica do ambiente de negócios desses fundos? Essas interpretações elas vêm, acredito, são distintas, porque ocorrem baseadas, talvez, em normativos editados em momentos históricos diferentes e tal. Na realidade, primeiro o seguinte, a questão econômica, que eu já mencionei. O relevante aqui a ser considerado, no caso das LFTs, das letras financeiras e, portanto, dos ETFs, exatamente não é o
o prazo da mudança da taxa Selic, né? E sim o prazo do título, né? Enfim. E é isso que é relevante do ponto de vista do emissor do título. Por exemplo, lá houve um momento em que o Conselho Monetário tinha uma certa interpretação sobre prazo de repactuação, né, que era basicamente esse que seria diário, como se fosse uma operação compromissada. Mas essa interpretação não existe mais. Hoje, o Conselho Monetário adotou o conceito de prazo remanescente, por exemplo, né? Então, dentro daquilo até que o Felipe disse, quer dizer, você precisa harmonizar essas interpretações para dar maior segurança a quem investe, né? E o mercado de ETF, como a gente viu no painel anterior, é um mercado que cresce, quer dizer, numa velocidade muito grande no Brasil, né? Ele já é muito grande nos outros países, e para que esse crescimento se dê sobre bases sólidas, é necessário que essas distintas interpretações sejam harmonizadas. E essa questão do prazo de repactuação tem sido uma das questões mais, vamos dizer assim, centrais nessa discussão sobre essas incertezas tributárias, de regulação tributária que existem. E, por isso, me parece uma boa oportunidade para que haja, de fato, um esclarecimento completo dessa questão. Uma dúvida aqui. Nos outros, essa questão do prazo de vencimento do título, que é um dos ativos ali, que muitos fundos têm, isso não é considerado em outros fundos para a tributação? Ou é? Pelo que eu entendo, é só o tanto de tempo que se deixa naquele fundo. É isso ou estou enganado? Como disse o Felipe, existe uma ampla gama de regulação regulamentos tributários no mercado financeiro, em função dos distintos prazos, né? Você tem desde isenção completa, por exemplo, de imposto para pessoa física e tal, até tributações como cotas em outros fundos e tal. Mas nesse caso estaria fugindo da regra, porque você tem uma interpretação que o prazo de repactuação vamos dizer, é diário, ou naquele processo, para efeito tributário, tá? Me parece que não existe em outro lugar. Tá? Na realidade, o que se considera, normalmente, são duas coisas, basicamente. O prazo do título ou o prazo com que aquele título fica na mão do investidor. Neste caso, por exemplo, se você considera o prazo do título, é o prazo do título. Se você considerar o prazo que fica com o investidor, na realidade, seria o prazo com que o título fica no fundo ETF, e não, obviamente, diariamente, né, porque não faz nenhum sentido econômico, inclusive. Perfeito. Fernando Riech, dentro dessa discussão, como a simplificação tributária e a harmonização regulatória poderão aumentar a atração de investimentos, principalmente estrangeiros, melhorando a arrecadação do governo e contribuindo, inclusive, para o equilíbrio fiscal? A nosso ver, né, assim, já foi ressaltado no painel anterior, mas certamente, né, a questão de harmonização e simplificação tributária atraem, né, investidores estrangeiros, né? Então, essa questão que está sendo conduzida pelo Ministério da Fazenda, mas por outras secretarias aí no âmbito aí da reforma tributária, certamente facilitarão o ingresso de investidores estrangeiros, né, nessa questão de reduzir a dificuldade de entendimento, né, por investidores estrangeiros do nosso arcabouço regulatório tributário, né? Então, a nosso ver, a introdução aí do IVA vai ficar muito mais fácil, né? Vai acabar com essa cumulatividade que hoje existe, essa complicação muito grande, né, nos impostos.
Então, a gente acredita que a simplificação certamente trará, né, novos investimentos. Esse conjunto de reformas que eu havia comentado antes também, né, a nosso ver, terão um impacto aí de médio e longo prazo na atração de investidores estrangeiros, no sentido de que a gente está tentando, de diferentes formas, aí, reduzir barreiras e harmonizar cada vez mais a nossa legislação a melhores práticas internacionais para facilitar também a comparabilidade, né? Então, conforme eu comentei, estamos atuando em diferentes segmentos do sistema financeiro. Então, algumas alterações, por exemplo, nos investimentos de entidades, né, de fechadas de previdência complementar, no sentido de simplificar as normas, que hoje são muito descritivas e talvez não facilitem, né, a questão de investimentos, né, e a gente está tentando trazer isso para uma harmonização maior com legislações internacionais que são mais genéricas, né? Então, isso é apenas um exemplo. A gente está fazendo isso em diversos segmentos. Então, a gente acredita certamente que essas simplificações trarão aí investimentos estrangeiros. Eu tenho um dado aqui deste ano mostrando que o Tesouro Nacional captou mais de 2 bilhões com a emissão de títulos da dívida no mercado internacional. Gustavo Loyola, na sua avaliação, como o fortalecimento dessa indústria pode ajudar na captação de recursos? O Brasil tem uma grande vantagem. Os grandes pilares macroeconômicos que o Brasil tem é o fato da dívida pública ser denominada em reais. A grande parte dessa dívida ser denominada em reais. E parte disso se deve ao fato de que os investidores estrangeiros têm acesso ao mercado de títulos em reais, tá? E esse mercado de títulos em reais, onde ele é líquido, basicamente é aqui dentro do Brasil, né, dentro da jurisdição brasileira, né? Então, evidentemente, para que essa demanda por títulos do Tesouro brasileiro exista, né, essa demanda em reais, é necessário que esse investidor veja no mercado, ou tenha no mercado brasileiro, segurança jurídica. Esse é o primeiro requisito. Quer dizer, ele precisa que as regras sejam claras, sejam facilmente compreendidas por eles, sejam transparentes e tal. Segundo, evidentemente, não de menor importância, essas regras têm que fazer sentido econômico. Elas não podem ser, mesmo que sejam transparentes, elas não podem ser absurdas. E, mais do que isso, elas não podem ser colidentes. Assim, você não pode ter tratamentos diferenciados, né? Por exemplo, nesse caso do ETF, né? Porque, quer dizer, é razoável você ter um tratamento diferente para o investidor, seja ele estrangeiro ou brasileiro, que compra diretamente uma letra financeira do Tesouro, de um outro investidor que compra uma cota de um ETF que investe em letras financeiras do Tesouro, né, compra na Bolsa ou vende na Bolsa. Então, não faz nenhum sentido. O investidor estrangeiro ele fica tonto, né? Simplesmente não vai entender a razão disso. Então, acho que o fundamental é justamente... E aí eu não falo só também de investimento do Tesouro, falo de uma maneira geral, mercado de ações, né? Os mercados de dívida privada e tal. Depende da existência de regras transparentes, facilmente aplicáveis, fácil de você ficar compliant com elas, né, de você atender os requisitos. Acho que isso, para o investidor estrangeiro, é muito importante, né? Quanto menos você tem que explicar que o Brasil é diferente, melhor. Precisamos estar no mundo que eles entendam como funciona. Perfeito. Felipe de Deus, alguns produtos disponíveis no mercado de bolsa, como os ETFs, possibilitam o fomento da liquidez e a precificação de ativos, como os próprios títulos públicos.
Esse tipo de fundo permite, os ETFs, permite o acesso de investidores a produtos sem intermediação, prática que se vê nos CDBs, os certificados de depósito bancário, e também operações compromissadas, por exemplo. De que maneira esse caminho mais direto beneficia o governo e até mesmo o investidor na outra ponta? Legal, Paulo. Eu acho que aumentar o portfólio de produtos disponíveis para o investidor é crucial para a gente conseguir dar esse próximo passo no mercado de capitais, para a gente conseguir democratizar. A gente tem poucos ETFs no Brasil ainda, se a gente comparar com o mundo, especialmente Canadá, Estados Unidos e outros países. Mas acho que esse tipo de produto dá para esse investidor que já está dentro do mercado de bolsa, ele pode ser mais manejável. Então, eu posso sair de uma renda variável hoje às 9 horas da manhã e entrar numa renda fixa, por exemplo, porque eu vi alguma coisa acontecendo, e eu posso voltar da renda fixa para a renda variável no meu home broker. Então, se eu tiver uma pluralidade de produtos que tenham características diferentes, acho que o portfólio para o investidor aumenta muito. Pensando no investidor pessoa física brasileira, por exemplo, que hoje, quando a gente pensa em bolsa, todo mundo pensa no investimento em ações e no Ibovespa. É o que aparece no Jornal Nacional à noite, o Ibovespa fechou em tanto. Mas a gente já tem hoje 99 índices disponíveis na B3, e índices que acho que se tornam cada vez mais importantes. Então, quando a gente pensa num Easy de sustentabilidade, poxa, em que tamanho um ETF do Easy pode se tornar? Um tema que está super em voga. Quando a gente pensa no diversidade, um índice novinho que a gente lançou recentemente, das empresas que pregam diversidade. Então, acho que a gente ter esse mercado de ETFs setoriais, de renda fixa, de renda variável, ele dá sim esse caminho, ele encurta esse caminho. Acho que isso é muito importante para o investidor não residente. Porque o investidor não residente está acostumado a operar lá fora, gente, com essa pluralidade de ativos. Ele abre o cardápio dele nos Estados Unidos e ele vai ter milhares de ETFs. Quando ele vem para o Brasil e vê que ele tem meia dúzia, acho que isso dá uma desestimulada. Então, a gente ter um portfólio maior para o não residente também é importante. E o caminho aqui é muito grande. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, acho que a gente tem muito produto legal para lançar, com segurança regulatória, com segurança jurídica, e o papel aqui da B3 é isso. E não só na ETF. Eu acho que fundos de investimento em geral. Porque acho que a gente tem que pensar longe. Por que não listar outros fundos de investimento? Hoje a gente tem o fundo imobiliário, conhecido, tem um pouco de fundo de ação e tem os ETFs, talvez as principais categorias negociadas. Mas por que não ter um fundo de renda fixa normal negociando? Por que não ter um multimercado negociando? Um fundo um pouco mais arrojado para esse investidor poder compor a carteira dele dentro de um único ambiente. Eu costumo brincar que, às vezes, o efeito rede é muito perigoso. Se você está já vinculado com um determinado prestador, às vezes dá um pouco de preguiça de abrir conta de novo, mexer. Então, quanto mais a gente puder centralizar para o investidor, para o pequeno investidor, eu acho que tem um ganho muito grande para o Brasil. E acho que o interessante disso, talvez, para o governo, é que quanto mais a bolsa rodar, quanto mais liquidez a gente tiver nesse mercado, maior a arrecadação. A arrecadação da operação de bolsa é sobre cada operação, sobre cada ganho que o investidor tiver. Então, ao invés do investidor eventualmente diferir esse ganho para o momento do vencimento de um título, que é o que acontece hoje muitas vezes buscando a menor alíquota, se ele puder tradear, inclusive fazer um day trade, aquele imposto vai vir para o governo naquele momento. Continua com o microfone, que eu tenho mais uma pergunta para você. De que forma a B3 trabalha para auxiliar o país a captar recursos de investimentos estrangeiros e a fomentar o mercado local? Quais ações foram tomadas nesse sentido que o senhor destacaria? Legal, tem bastante coisa. Eu acho que a gente tem um investimento muito grande na parte de solidez, tecnologia, acho que isso é um pouco do DNA da B3, e lições aprendidas, por exemplo, na pandemia, que a gente viu algumas bolsas do mundo quase não conseguindo abrir os seus pregões, dado o volume, e a gente aqui no Brasil sobreviveu tranquilamente com folga. Mas eu vou destacar, acho que no não residente teve um avanço que eu acho que é muito legal, não surtiu o efeito necessário ainda, mas nasceu inclusive no MK, que é a simplificação do onboarding do não residente pessoa física. Hoje a gente tem um procedimento de onboarding no Brasil, para o não residente entrar, que talvez quando a gente olha um fundo de investimento, um institucional, faz sentido no mundo inteiro assim. Para um investidor pessoa física, talvez fosse um pouco pesado. Se o brasileiro vai investir no exterior, é algo super simples. Acho que todo mundo aqui consegue, com o celular, hoje em dia, abrir uma conta e fazer uma operação no mercado do exterior. Então, foi um tema levado para a discussão do governo, e rendeu frutos, rendeu uma regulação nova que simplifica que o investidor não residente, pessoa física, entre no Brasil. Acho que aqui tem um mercado inteiro para a gente desbravar. Em termos de pessoa física, a atração inicial é muito importante. Foi citado, por exemplo, um ETF que viabilize títulos do Tesouro. A gente sabe que
o título do Tesouro Direto, é um produto que as pessoas físicas gostam muito. Tem quase 3 milhões de investidores já investindo no Tesouro Direto, que é uma porta de entrada bacana, né? E ali no Tesouro Direto a gente fez uma série de iniciativas para ter esse primeiro contato com o investidor. E coisas novas. Então, a gente lançou, por exemplo, junto em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional, o Tesouro Renda Mais, que é um título voltado para a aposentadoria, para você ter uma renda pós-aposentadoria. Redesenhou, né? Ali. O Tesouro Educa Mais agora, que é o irmãozinho do Renda Mais, voltado para você custear a faculdade dos seus filhos. E talvez o que eu acho mais legal, derivado desses dois, que é o Tesouro Coletivo, que é a possibilidade de você criar uma campanha para que terceiros, parentes, amigos façam contribuições em Renda Mais, dessa modalidade, para ajudar a custear a faculdade do seu filho no futuro. E isso é importante porque é um contato que esse investidor vai ter com o mercado de capitais. E tendo essa porta de entrada, fica mais fácil dele ficar curioso, avançar para adquirir uma ação, avançar para adquirir um ETF ou testar novos produtos. Só para você ter ideia, Paulo, e tem um material muito bacana da B3 no site, um perfil de pessoa física que mostra um pouco dos avanços, o ticket médio de entrada hoje já é de R$40. Então, o investidor, se a gente fazer uma média, ele está entrando no mercado com R$40. Ele está usando os R$40 que sobrou no mês, que é o que ele conseguiu eventualmente, e está colocando isso numa ação, está colocando isso num título público. Teve um avanço muito grande no número de investidores das regiões Norte e Nordeste, avanço entre mulheres. Então, assim, a gente está caminhando para conseguir democratizar. Os ETFs têm cotas muito pequenas, né? Quer dizer, isso combinaria. Combinaria, ajuda, e o ETF permite você investir num pool de ações ou num pool de títulos de uma vez só. Ao invés de comprar um título específico, com um vencimento específico, eu estou investindo ali numa série de 20, 30, 40 títulos. Eu acho que dá um pouco mais de segurança para o investidor pequeno, inclusive, que não é tão profissional para ter essa estratégia traçada na cabeça. Fernando Riech, apesar da resolução 175 da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, publicada no final do ano passado, e das modernizações discutidas no âmbito do PL das offshores, relatado pelo deputado Pedro Paulo, que esteve aqui no primeiro painel, ainda há algumas lacunas regulatórias que impactam a segurança jurídica da indústria de fundos. Como a Secretaria de Reformas Econômicas pode atuar para fechar essas lacunas e fomentar investimentos? Correto. Inicialmente, eu acho que a forma que a gente tem encontrado aí, essa que eu já comentei aqui, né, que a gente vem fazendo aí regularmente. O Felipe lembrou bem, essa iniciativa já tinha iniciado faz alguns anos que ela iniciou, né, ela tinha outro nome. Esse ano ela foi ampliada, né? Então, a ideia é que a gente continue, né, em contato constante aí com o mercado, com as associações, né? O tema aqui é democratizar. Eu acho que o Ministério está realmente bastante democrático, né, em ouvir as demandas, em ouvir os relatos, né, do mercado, quais são as barreiras. A regulação sempre é atrasada em relação à dinâmica de mercado, né, as inovações do mercado. O mercado é bastante ágil. A nossa intenção é sempre reduzir essa lacuna, né? Então, a ideia é esse diálogo constante para ter novas propostas de melhorias regulatórias. A gente está com esses 17 grupos em andamento, alguns vão acabar esse ano, a gente vai iniciar as tramitações legislativas no ano que vem, né, ainda no âmbito do Ministério, e tem alguns grupos que são mais desafiadores que vão continuar, né? Então, a gente tem alguns temas que vão continuar no debate do ano que vem. Em particular, a Resolução 175, acho que foi um marco importantíssimo, é da alçada de competência da CVM, né, mas foi discutida também amplamente com o mercado, e tem implementação ainda em curso, né? Então, acho que ainda é muito cedo ainda para falar de novas melhorias, né? A CVM, acho que, ao longo dos últimos anos, aí, talvez mais ou menos de 10 em 10 anos, tem uma ampla reformulação aí, né? Teve a da 409, a da 555 e agora essa da 175. Então, acho que já deu uma mexida bastante significativa no mercado, também, mais uma vez, aproximando aí de mercados internacionais, né, com essa possibilidade de criação de classes, classes, subclasses, a questão das responsabilidades redistribuídas entre gestor e administrador, essa questão também da maior transparência, né, dar maior transparência para os investidores em relação aos custos. Então, acho que
temos que aguardar um pouquinho, né, para ver quais são como é que o mercado reage, como é que vão ser essas implementações. E a mesma coisa com o PL do offshore, né, que já foi debatido no painel anterior, mas foi uma grande vitória aí, né, no sentido de trazer maior equidade, maior justiça social e na questão de redistribuição de quem paga os impostos, né? Então, acho que também é questão de aguardar um pouquinho o desdobramento da implementação e ver quais são as melhorias específicas em relação a esses temas. Este painel caminha para o final e eu gostaria de pedir a cada um dos participantes para fazer as suas considerações finais, 5 minutos cada um. Por favor, Gustavo Loyola, o senhor tem 5 minutos para as suas considerações. Obrigado. Bom, acho que foi muito rico aí o debate, tanto nesse segundo painel quanto no primeiro painel. Acho que deixamos aqui claro que a importância da democratização do acesso aos fundos de investimento, a importância disso para o crescimento do país, né? Para o crescimento sustentável do país, o que é mais relevante. Tratamos aqui da necessidade de termos segurança jurídica, né? Que significa, nesse caso, transparência, clareza nas regras a serem aplicadas a cada tipo de investimento. Falamos aqui também da importância de termos regras tributárias não apenas transparentes, mas também regras que não afetem a alocação de recursos de uma maneira indesejada, ou seja, uma arbitragem regulatória, né, puramente trazida por regras tributárias, e principalmente quando essa indução da regra tributária é uma indução negativa, ou seja, vai contra aquilo exatamente que é o propósito da regulação daquele próprio mercado, ou seja, é como se tivesse uma queda de braço entre a regulação financeira e a regulação tributária, as regras tributárias. Falamos aqui também da importância de ter instrumentos transparentes de investimento, como é o caso dos fundos de investimento em geral e, em particular, dos fundos ETF, que dão uma oportunidade ampla para os investidores. E aí, especificamente, falamos aqui dos investidores que têm um bolso menor, ou seja, investidores menores, né? E realçamos aqui o papel da B3 nesse processo, o papel dos reguladores, na pessoa aqui do Fernando. Enfim, e tratamos especificamente da questão da interpretação sobre o que seria o prazo de repactuação das LFTs e como isso afeta, né, negativamente, ou pode afetar negativamente o desenvolvimento da indústria de fundos ETF lastreados justamente nesse título do Tesouro, né? E aqui eu particularmente realço a minha visão, a visão lá da nossa consultoria, Tendências, de que essa interpretação de que a repactuação se dá a cada mudança de taxa Selic, ela não faz nenhum sentido econômico, além de não ser isonômica com as demais regras que existem aí no mercado, né, e que, portanto, seria importante
haver um esclarecimento definitivo dessa questão, né? Porque ela parece ser até uma questão menor diante do tamanho do mercado de capitais brasileiros, mas, como foi aqui mostrado, inclusive pelo trabalho dirigente que está sendo feito lá na Secretaria de Reformas e no Ministério da Fazenda como um todo, a partir dessas mudanças que são pequenas que se constrói, de fato, uma grande mudança, né, no ambiente de mercado, vamos dizer assim, na segurança que aquele mercado traz para os investidores, sejam eles brasileiros, sejam eles não residentes. Obrigado. Felipe de Deus, por favor, as suas considerações finais, levando em conta o que foi discutido aqui. Legal, vou pegar até um gancho do que o professor Loyola comentou. A gente acredita muito no mercado de ETFs. É um produto que a gente acredita, a gente investe, e eu acho que é um próximo passo para os investidores abraçarem o mercado de capitais. Eu acho que simplifica, permite uma diversificação de risco, gestão passiva, baixas taxas de administração. E quanto mais esse mercado crescer, eu tenho certeza que ele vai sim tomar um pedaço do portfólio do investidor e vai abrir, inclusive, a possibilidade de produtos derivados a isso. Então, acho que é um mercado que vale a pena ser discutido, vale a pena ser fomentado, vale a pena a gente identificar os pontos de atrito que existem, e é natural que existam pontos de atrito, são regras de tempos diferentes, de momentos diferentes, para tentar sanar esses pontos de atrito. E eu não me ateria somente ao ETF de renda fixa, ETF de renda variável. Acho que a gente tem que pensar longe. Como eu falei na minha fala inicial, acho que a gente tem que pensar, tem que olhar lá para fora e ver quais ETFs existem lá fora e por que não trazer eles para o Brasil. Um país como o Brasil não ter ETFs de commodities, por exemplo, poxa, um celeiro de commodities do Brasil, e a gente não tem esse produto disponível para o nosso investidor poder ter um produto atrelado à soja, atrelado ao boi gordo, atrelado ao ouro. Então, eu acho que é uma discussão que vale muito a pena. E ela talvez seja no momento ímpar de reformas acontecendo, acho que não só reformas financeiras, não só reformas econômicas, mas da agenda tributária, que é uma agenda difícil, é uma agenda desafiadora, mas talvez a gente acompanha as discussões de reforma tributária já há quase 20 anos, e esse ano nós vimos 2 pilares importantes sendo aprovados. Reforma sobre o consumo sendo aprovada, que muitos duvidavam, talvez. A discussão dos fundos fechados e do Come Cotas, acho que a cada 2 anos a gente tinha essa discussão, já tem até meus memorandos prontos lá no arquivo. Então, quero ser otimista e um pouco na fala do deputado Pedro Paulo, de talvez o próximo passo possa ser uma reformulação, uma atualização, modernização da tributação das aplicações financeiras. E talvez pegar tudo isso que a gente está discutindo aqui, que foi criado no momento e que tinha seu valor, acho que cada regrinha dessa que foi criada lá atrás fazia sentido e tinha um motivo de ser. E talvez ver se é o caso de manter isso agora, ou se é o caso de dar um arcabouço novo, pensando nesse momento que a gente está vivendo de crescimento do mercado de capitais, de um pulo de 500 mil investidores para 5 milhões. Então, poxa, tem 5 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas colocando o seu capital, colocando a sua poupança, o fruto do seu trabalho, ali em produtos financeiros. Acho que é nosso dever aqui, como infraestrutura de mercado, mas como governo, como players de mercado, prover para esses investidores a maior gama de investimentos possível, com segurança, com clareza, com simplicidade, porque se tem uma coisa que afasta investidor é risco tributário. Isso a gente já viu no passado. Um produto que eventualmente venha gerar um risco tributário, especialmente pós a aquisição do investidor, a tendência do investidor, eu acho, é sair desse produto e não voltar mais. Ainda que depois resolva esse problema, ele vai ter aquilo na cabeça dele. Fala, poxa, aquilo me machucou um dia. Aquilo me gerou uma ainda que não gere um prejuízo, me gerou uma dor de cabeça, me gerou uma inquietação. Esse cara vai embora daquele produto e ele fica em outro. Então, é importante que, se existem atritos, a gente sente e trabalhe para chegar num consenso comum, que acho que é muito da forma como tem sido feito. A gente dialoga, a gente não consegue chegar num perfeito muitas vezes, mas a gente chega num bom. E o bom já abre caminho para os próximos passos aqui da democratização para fundos de investimento e para mercado de capitais. Fernando Rieste, por favor, até 5 minutos para as suas considerações finais. Gostaria novamente de agradecer o convite, acho que foi ótimo o debate.
Eu queria, nessa essa fala final aqui, expandir um pouquinho, né, porque naturalmente a gente está sempre à disposição aí para discutir, né, eventuais melhorias regulatórias na questão de fundos, né, de fundos de investimento, toda a legislação legal que envolve essa questão. A meu ver, a gente tem alguns projetos que acabam tendo efeitos, né, indiretos aí sobre a captação de investidores estrangeiros, investimentos em fundos. A gente enviou ao Congresso 2 PLs aí no âmbito desse conjunto de medidas que eu falei mais cedo, que a gente anunciou em abril, que acabam tendo um efeito, né, sobre a questão da segurança jurídica que investidores internacionais, quando observam assim, se vão investir no Brasil, na sua tomada de decisão, um ligado à proteção de investidores no mercado de capitais, e o outro justamente que disciplina toda a questão de infraestrutura de mercado financeiro, né? Esses projetos estão em tramitação hoje na Câmara, né? São os PLs 2925 e 29226. Então, são importantes, a nosso ver, para trazer acho que uma reforma aí da questão da governança corporativa no mercado de capitais e nessa disciplina mais clara de competências aí das diferentes instituições que fazem parte da infraestrutura do mercado financeiro. Então, a gente espera que consigamos tramitar aí no Congresso no ano que vem, que continuará sendo bastante dinâmico, né, por conta dessa agenda que eu comentei mais cedo. Em particular, a gente está com alguns debates aí relacionados a como simplificar e tornar mais fáceis as emissões por empresas, emissões privadas de títulos. Então, isso é um mercado também bastante dinâmico no exterior. A gente quer que isso se torne mais fácil para empresas médias e pequenas no Brasil. Também temos uma pauta ligada a instrumentos, né, relacionados à pauta ESG, que acaba refletindo também em fundos de natureza sustentável. Então, e ao longo do ano que vem, a gente espera fazer um novo ciclo aí da agenda de reformas, né, que também contará aí com a ampla participação da sociedade com novas sugestões. Então, eu acredito que os próximos anos serão bastante desafiadores também. Agradeço mais uma vez a participação aqui. Obrigado. Obrigado, Gustavo Loyola, Fernando Rieschi, Felipe de Deus, pelas importantes reflexões e contribuições neste debate.